Fala galerinha, hoje a gente vai fazer as previsões das principais lutas do card do UFC 317. Já deixa nos comentários qual luta pra você será a melhor do card. Bora pro vídeo. E a Viviane Araújo, ela tem muita pressão, é uma atleta inteligente, cara, que não tentou ainda botar pra baixo. Transita nas duas bases, atleta, na trocação ela tem bons movimentos, mas não tem pressão, cara. Ela depende da luta agarrada mesmo. A última luta da Viviane Araújo, se eu não me engano, foi com a outra brasileira também. Era uma luta onde as duas, o grappler e a Viviane, né, é um pouco mais velha, mas dominou total, velho. A Viviane Araújo é uma atleta que busca a luta agarrada. A trocação dela é pro confronto, pra colocar a luta agarrada dela em ação. E, cara, a única coisa que a Tracy Cortez, ela tem uma pressão absurda na trocação, mas ela jogando por cima no ground and pound, ela tem um bom ground and pound, mas eu não vejo ela conseguindo colocar a Viviane para baixo. E aí eu vejo sim a Viviane controlando essa luta na grade e botando ela para baixo, mas com muita inteligência. A Viviane, cara, é muito forte, tem alto nível de grappling. Ela tem um poder maior de trocação do que a Cortez, cara. Aí tem um nível de grappling maior do que o da Cortez também. Então é uma luta que eu vejo as duas se amarrando na grade por um tempo. Mas olha como ela conduz bem a luta, cara. Tem os pés mais ágeis que a Cortez. É uma atleta muito mais perigosa, busca bater de encontro. É mais ágil, se movimenta melhor do que a Cortez, né? Como eu falei, cara, a única chance da Cortez é cair por cima e trabalhar o ground and pound, mas mesmo assim a Viviane Araújo por baixo também tem suas ferramentas ali, é uma faixa preta de jiu-jitsu, né, de alta qualidade. Olha como ela vai levantar com tranquilidade, olha só, olha lá, agora buscou, chamou pro play, bora brincar. Eu vejo a Viviane Araújo trazendo a vitória pro Brasil. Não vejo a Cortez conseguindo impor um ground and pound nela. Vejo o favoritismo aí da nossa brasileira aí, apesar de ser um pouco mais velha, mas está no momento dela. E Viviane vai trazer a vitória pro Brasil. O Robocop é um cara, mano, dificilmente a gente vê a luta dele nos pontos. Ou ele nocauteia, ou ele finaliza. Vê que só 3 lutas dele foram pra decisão dos árbitros, né? Então é um cara que tem um poder de nocaute muito grande, um cara que tem um alto nível de jiu-jitsu, né? Então é um cara que eu boto muita fé, um cara que está em constante evolução, é um atleta que busca muito a evolução do jogo, né? Ele tem uma direita muito forte, cara, e ainda tem boa luta agarrada. E tu vê que ele usa a luta agarrada dele mais para defender queda. Ele não é um cara que procura o jogo agarrado. Isso é um lance que os eventos gostam muito, né, cara? O cara que busca o nocaute, não um cara que busca a luta agarrada, aquele jogo de amarrar, não. O Robocop não tem essa. O Robocop é um cara que busca o nocaute em primeiro plano. Aí a finalização, somente depois dele conseguir impor, ele coloca a trocação, e aí sim, se ele não conseguir nocautear, ele vai pro ground and pound, e se o cara pedir, ó, finaliza, ele finaliza. Mas não é um cara que trabalha buscando finalizar, sabe? O Hermansson é o melhor colocado, né, na categoria do que o Robocop, né? Se mexe bem também, tem um bom time de low kick. O lance dele é a luta agarrada. Olha, cara, é uma luta perigosa pro Robocop, mas o Robocop tem grappling sim para enfrentar o Hermansson. Vejo o Robocop conseguindo trabalhar a trocação e defendendo as quedas dele aí. Mas o Robocop é um cara que tem a musculatura bastante avantajada, e isso faz com que ele perca um pouco o poder de nocaute na medida que a luta vá avançando, e o Hermansson pode ir tendo vantagem nesse quesito. O Robocop é um cara bastante avantajado fisicamente para a categoria, né? É um cara que quanto mais a luta vai decorrendo, menor o rendimento dele. Então é um cara que depende muito desses momentos iniciais, né? Isso comparando ao Hermansson, que é um cara menos avantajado fisicamente, tem a musculatura mais vermelha, né, de fibras vermelhas. São fibras que proporcionam ele ter um rendimento maior durante a luta,
né? Tem um poder de nocaute menor, tem menor poder de nocaute, mas à medida que a luta vai se estendendo, ele vai aumentando o rendimento em relação ao seu adversário, né? Vai buscar a luta agarrada, matar os braços do Robocop, esse é o jogo que ele vai buscar, né? Porque se ele ficar na trocação com o Robocop no primeiro round, ele tá pego. Agora, eu vejo ele travando o Robocop, colocando o Robocop na grade, cansando a musculatura do Robocop para que ele perca poder de nocaute e assim a luta vá se emparelhando, né? Importante o Robocop tá pronto aí para passar um primeiro round de controle na grade por parte do Hermansson. Mas vejo o Robocop trazendo a vitória, galera. É um cara 8 vezes campeão brasileiro de jiu-jitsu. É um cara que tem grappling sim para travar o jogo do Hermansson. Vocês estão vendo que, analisando a luta do Strickland, ele se frustra ao não conseguir impor o jogo de grade, aonde eu vejo o Robocop conseguindo defender e ele vai se frustrar e assim ele vai ficar na trocação, aonde ele vai ter dificuldade com o Robocop. O Robocop tem um poder de nocaute grande. Vejo a luta aí, o Robocop tem grande chance, viu? Gostei dessa luta pro Robocop. O Robocop merece. Moleque que tem tudo pra evoluir muito na carreira ainda. Um moleque que, pô, eu sou fã desse cara, velho. Se mexe bem, tem um bom nível de trocação, tem um altíssimo nível de grappling. E, mano, tá no momento dele, velho. Todas as lutas do Pantoja vão ser buscando a luta agarrada. É um cara que, mano, tem um coração de guerra gigante. É um cara que dificilmente ele é nocauteado. Ele tem um queixo muito forte. Tem um nível de trocação legal, né? Não é um striker de origem, mas ele sabe muito bem encurtar ali na trocação e trazer essa luta pra luta agarrada, que é o jogo dele. É o que a gente chama do carrapato, meu irmão. Esse cara, ele não te larga de jeito nenhum. E é o jogo dele, cara. Ele vai pra frente, ele anda te tirando distância. O striker perde poder andando pra trás e ele sabe muito bem disso. Então só que ele tem o time de entrar. O cara é melhor do que ele na trocação. O grappling do Pantoja é muito maior. Tá vendo como ele sabe conduzir bem, sabe buscar o momento certo de impor de time de queda. É um moleque, mano, ele é um cara que sabe fugir do perigo. É um cara que controla muito bem, cara. E, pô, vendo a história do Pantoja, cara, ele só deixou de trabalhar em outras funções, né, para sustentar a família após ser campeão do UFC. Até então, ele sempre trabalhou para poder sustentar a família ali e tal. Hoje, ele tá só treinando, velho. Então, se eu não me engano, ele tá 2 anos como campeão. Meu irmão, em 2 anos ele tá evoluindo muito, treinando muito. Antes ele tinha que estar dividindo esse tempo com trabalho para sustentar a família. Agora não. Agora o moleque tá só vivendo da luta pra luta, tá ligado? Então, velho, vai vir outro Pantoja. Esperem que o Kai Kara é um cara bom, mas vocês esperem o Pantoja muito melhor do que ele apresentou nessa luta aí, ó. Era um cara que, mano, dependia de outras coisas pro sustento, então não tava totalmente focado pra luta. Hoje ele é um cara somente luta. Então é outro tipo de atleta, velho. Que o atleta, quando ele divide o seu tempo com outras funções profissionais para se sustentar, ele, querendo ou não, ele tem somente aqueles, no máximo 4 horinhas por dia para se focar. Pantoja não. Pantoja hoje é família e treino, velho. Saca? Então, um cara que tá evoluindo demais nesses últimos 2 anos aí. Saca? O cara chegou a ser campeão sem ser um atleta que vive somente do esporte. Saca? É um monstro esse guri, cara. Tá vendo que o Pantoja é dificilmente acertado, velho? Ele se mexe muito bem, ele controla muito bem a distância, ele sabe o momento certo de entrar em queda, ele sabe neutralizar as ações do adversário. Só dificilmente ele é encontrado de encontro pelo Kai Kara. Muito inteligente, velho. Não é o forte dele, mas tu vê que ele controla bem, ele não se coloca em perigo, velho. Ele diminui o poder dos movimentos do Kai Kara. Ele é o cara que busca sempre o time do corte do movimento, ou para contragolpear, ou para colocar para baixo, velho. Então ele é muito inteligente, cara. Eu não vejo o Kai Kara vencendo o Pantoja. Pantoja vai colocar para baixo, vai conseguir impor o jogo dele, e se não conseguir impor o jogo de grappling, vai conseguir deixar sempre essa lacuna pro Kai Kara encontrar ele. Vai ser encontrado e ele vai fazer o Kai Kara errar, meu irmão. E o Kai Kara errando,
ele vai nocautear ou vai finalizar. Kai Kara vai ficar desesperado querendo buscar. E ele pode ver, ele não consegue encontrar o Pantoja com qualidade. O Pantoja é um cara muito inteligente, velho. O Kai Kara defende bem queda também. Esperem o campeão melhor do que a última luta, meu irmão. Olha como ele é inteligente, cara. Ele chuta bem nas pernas, ele troca de base, mano, é um moleque muito inteligente, cara. Tá vendo que o Pantoja ele só corre risco quando ele quer atacar? Ele, como contra-golpeador, ele tem sucesso sempre. Não vejo o Kai Kara... É um cara perigoso, é um cara que tem muita chance sim, saca? Defende muito bem queda, mas ele vai enfrentar um atleta que hoje vive somente pro esporte, tá no momento dele, altíssimo nível de grappling, transita muito bem na trocação, é um cara que sabe diminuir muito o poder do seu adversário aí na trocação. Cara, eu vejo o Pantoja campeão, velho, trazendo de volta esse cinturão aí pro Brasil. Beneil Dariush, um canhoto, um atleta já em descendente na carreira, né? Um cara que já não tem mais a chama tão acesa aí, já está no momento de descendente da carreira. E o Renato Moicano, um atleta que está em ascensão, né? Um cara que tem um nível de strike muito grande, o cara tem um grappling muito forte. Vejo o Beneil trazendo uma certa dificuldade por ser canhoto, mas ele é um grappler de origem, é um cara que vai buscar com certeza a luta agarrada, mas eu vejo o Renato Moicano melhor em todas as áreas aí que o Beneil. E a idade, né? A idade conta muito, a gente sabe. Então, Renato Moicano, favorito. Beneil é um atleta do mestre Rafael Cordeiro, um treinador de altíssima qualidade, para mim o melhor, né? Mas eu vejo o Beneil já no finalzinho da carreira aí, e o Renato não. O Renato é um cara que tem tudo para trazer a vitória aí pro Brasil. Então, galera, essa foi a minha análise das principais lutas aí que a gente selecionou para vocês. Deixa aí nos comentários se você concorda com a minha análise. Qual será a melhor luta aí do card? Deixa aí nos comentários aí também. E se você gostou desse conteúdo aí, não esquece, se inscreve no canal, né, e dá o like lá para que a gente traga cada vez mais conteúdo para vocês, galera. Eu já fiz, né, o William Topura e o Charles. Isso, eu nem coloquei aqui. Mas eu coloquei os outros e aí a gente pode procurar bem aqui os melhores momentos de cada um que quiser analisar e a gente... Bora? Beleza? Vamos lá.